O sol mal havia despontado sobre o céu de Santa Brígida, uma pequena cidade no coração de Minas Gerais. O orvalho ainda pesava nas folhas largas das bananeiras e o canto dos galos se entrelaçava no ar fresco da manhã. Numa estrada de terra ainda úmida e avermelhada pela chuva da noite anterior, uma jovem empurrava um carrinho de mão abarrotado de hortaliças frescas. Seu nome era Lara. Tinha 24 anos. Seu corpo era esguio, a pele bronzeada pelo sol inclemente da roça, e seu rosto mantinha uma expressão de serenidade que desmentia o peso de sua vida. Todas as manhãs, Lara percorria as ruas de paralelepípedos e terra batida, oferecendo seus produtos de porta em porta. Couve, quiabo, pimentões, tomates. Tudo colhido da pequena horta que fora o legado de seu falecido pai. Na vizinhança, era conhecida simplesmente como Lara da Horta, uma moça amigável, educada e sempre disposta a ajudar quem precisasse. Contudo, poucos sabiam que Lara carregava um passado incomum. Por baixo do chapéu de palha surrado e das roupas simples, ela guardava um segredo que nunca compartilhara com ninguém. Uma identidade que, se revelada, poderia transformar drasticamente a maneira como as pessoas a viam. Mas naquela manhã, o destino começava a tecer os fios que lentamente desvendariam seu mistério. A Feira Livre de Santa Brígida já fervilhava de atividade quando Lara chegou. Os feirantes arrumavam suas barracas com uma energia contagiante. O cheiro de pastel frito misturava-se ao aroma adocicado do caldo de cana e ao perfume terroso das verduras recém-colhidas. Ela sorriu para alguns vendedores que já lhe eram familiares. "Bom dia, Lara. Sua couve-taque é uma beleza hoje", exclamou Dona Cida, a senhora que vendia queijo Minas no canto da praça. "Bom dia, Dona Cida." "Colhi agorinha mesmo", respondeu Lara, enquanto organizava os maços de couve em seu carrinho. Tudo corria como de costume, até que o som estridente de uma viatura policial freando bruscamente no meio da praça quebrou a harmonia matinal. 2 policiais militares desceram. Um deles, corpulento e de rosto severo, ostentava as divisas de sargento. Era o Sargento Moraes, uma figura conhecida e temida pelos pequenos comerciantes por sua inclinação a exigir contribuições para a segurança local. "E aí? Quem ainda não pagou a taxa do mês?", bradou Moraes, chutando um caixote vazio perto da barraca de café. Os feirantes silenciaram instantaneamente. Algumas mulheres apressaram-se a abrir suas bolsas, enquanto outros fingiam estar absortos em seus afazeres, de cabeça baixa. Lara, recém-chegada, não entendia a situação. Estava ocupada arrumando umas cenouras viçosas em seu carrinho. Sargento Moraes aproximou-se, seus olhos percorrendo o carrinho simples, mas repleto de Lara. "Você é nova por aqui?", perguntou ele, com um tom carregado de suspeita. "Não, senhor. Eu só vendo pelas ruas." "Parei aqui um instante", respondeu ela. "Pelas ruas, é? Tem alvará para isso?", sua voz subiu uma oitava. Alguns feirantes olhavam apreensivos. Sabiam que aquele tipo de questionamento geralmente terminava com a exigência de propina. "Desculpe, senhor. Eu só vendo para ajudar no sustento de casa." "Não tenho uma licença oficial", disse Lara em voz baixa, mas mantendo a polidez. Moraes a olhou com desdém, medindo-a de cima a baixo. "Que desculpa velha. Todo mundo diz a mesma coisa. Se não tem licença, não pode vender aqui. Isso aqui é um lugar organizado, não é para qualquer um." A humilhação se desenrolava em praça pública. As pessoas começaram a se aglomerar, cochichando entre si, observando com uma mistura de medo e curiosidade. "Senhor, eu só vou ficar um minuto, não estou atrapalhando ninguém", Lara tentou argumentar, a calma em sua voz contrastando com a tensão no ar. "Você acha que eu sou idiota? Tá na cara que você quer burlar as regras. Vendedora clandestina. Olha pra você, parece que acabou de descer do morro." Um sorriso amargo brotou no rosto de alguns espectadores. Havia um desconforto palpável, mas ninguém ousava intervir. Lara permaneceu em silêncio. Baixou a cabeça, engolindo em seco a raiva e a humilhação. Seus olhos começaram a marejar, mas ela não retrucou. Sabia que confrontá-lo só pioraria a situação.
Para o sargento Moraes, no entanto, seu silêncio foi interpretado como um desafio. De repente, sem qualquer aviso, ele desferiu um chute violento contra o carrinho de Lara. O impacto fez o carrinho virar com um estrondo. Cenouras, maços de couve, tomates vermelhos e pimentas ardidas se espalharam pela terra molhada e suja. As pessoas ao redor deram um passo para trás, chocadas. Algumas mulheres soltaram pequenos gritos de espanto. Sargento, não faz isso! Coitada da moça! Gritou Dona Cida de sua barraca. Cala a boca você! Não se mete em assunto da polícia, rosnou o policial. Lara ficou paralisada por um instante, o olhar fixo nas suas hortaliças agora enlameadas e imprestáveis. Suas mãos tremiam não de medo, mas de uma fúria que ela lutava desesperadamente para conter. Começou a recolher seus produtos, um por um, sem dizer uma palavra. Moraes soltou uma risada cínica. Já é pobre e ainda quer ser teimosa. Burra, disse ele, acendendo um cigarro com um ar de triunfo. A feira mergulhou num silêncio pesado. Ninguém mais se atrevia a falar. O único som era o das hortaliças sendo recolhidas da lama e a respiração pesada e trêmula de Lara. A uma certa distância, um velho que cuidava dos carros estacionados observava a cena com uma expressão preocupada. Ele conhecia Lara. Sabia que aquela moça era mais do que uma simples vendedora, mas permaneceu quieto, esperando. Finalmente Lara se ergueu. Olhou diretamente para o sargento. Seus olhos, antes marejados, agora eram firmes e penetrantes. O senhor já terminou? Perguntou ela, a voz baixa, mas cortante. O que você disse? Se já está satisfeito em humilhar uma pessoa que só está tentando trabalhar, pode ir. Mas lembre-se, nem todo mundo que parece fraco é. A voz de Lara ecoou pela praça, surpreendendo a todos. Suas palavras soaram como uma bofetada no ar. Moraes a encarou, incrédulo, e se aproximou novamente em tom de desafio. Você tem coragem de falar assim com um policial? Lara não recuou um centímetro. Manteve o olhar fixo no dele. Eu só estou falando a verdade. Nuvens escuras começaram a se formar no céu, roubando o brilho do sol da manhã e tornando a atmosfera ainda mais tensa. Os feirantes cochichavam entre si. Essa Lara é corajosa, hein? O povo morre de medo desse aí. É, mas ela não parece ser qualquer uma. Moraes estava furioso. Você quer que eu te prenda? Para aprender a não ser insolente. Ele deu um passo à frente, sua mão se estendendo para agarrar o colarinho da camisa de Lara. Mas antes que pudesse tocá-la, uma voz grave e autoritária soou atrás dele. Chega, Sargento Moraes. Todas as cabeças se viraram. Do outro lado da praça, um homem de porte elegante, vestindo o uniforme da Polícia Civil, caminhava com passos firmes. Era o delegado Alves, o novo chefe da delegacia local, recém-transferido da capital. Seus olhos eram perspicazes, o rosto sereno, mas sua presença impunha um respeito imediato. Todos se encolheram. O que está acontecendo aqui? Por que essa confusão em local público? O sargento Moraes rapidamente se endireitou, assumindo uma postura submissa. Senhor delegado, apresento. É uma vendedora clandestina, sem licença. Eu estava apenas colocando ordem. O delegado Alves, porém, ignorou a explicação e fixou seu olhar em Lara por um longo momento, como se reconhecesse aquele rosto. Qual o seu nome, moça? Lara, senhor, respondeu ela, em voz baixa. Houve uma pausa prolongada. O delegado a encarou novamente, desta vez com uma expressão de surpresa misturada a um toque de reverência. Lara. Lara Vasconcelos. O silêncio na praça tornou-se absoluto. As pessoas se entreolhavam confusas. Sim, senhor. Mas hoje sou apenas uma vendedora de hortaliças, respondeu Lara com a mesma calma inabalável. Vendedora de hortaliças? Você? A ex-investigadora? Sargento Moraes olhou de um para o outro, atônito. Investigadora? O que o senhor quer dizer com isso, delegado? O delegado Alves soltou um longo suspiro. Ela é uma ex-investigadora da Academia de Polícia Civil.
uma das mais brilhantes. Afastou-se discretamente depois de um grande caso 3 anos atrás. O queixo dos presentes caiu. A feira inteira murmurava em choque. Lara apenas baixou a cabeça, abraçando o próprio corpo coberto de lama. A atmosfera na feira ainda era de pura incredulidade. Após o delegado Alves pronunciar aquele nome, Lara Vasconcelos, todos olhavam para a jovem com uma nova perspectiva. Lara permanecia imóvel em meio às suas hortaliças espalhadas, silenciosa como uma estátua. Dentro dela, memórias há muito enterradas começavam a emergir com uma força avassaladora. 3 anos antes, Lara não era uma figura anônima na feira de Santa Brígida. Era uma investigadora promissora na Polícia Civil de Minas Gerais, conhecida por sua inteligência afiada, raciocínio rápido e, acima de tudo, por uma bússola moral inabalável. Formou-se na academia com as mais altas honras, a única mulher de sua turma a receber a medalha de mérito por integridade. Mas foi exatamente essa integridade que a levou à ruína. Enquanto trabalhava na divisão de crimes financeiros, Lara descobriu um esquema de corrupção em larga escala. Verbas de um programa de auxílio social destinadas a comunidades rurais no interior de Minas nunca chegavam aos seus destinatários. O dinheiro era desviado através de contratos com prefeituras e suspeitava-se, com a proteção de oficiais de alto escalão da própria polícia. Ela iniciou uma investigação sigilosa, reunindo provas meticulosamente. No entanto, os relatórios que enviava a seus superiores eram sistematicamente ignorados ou desapareciam. Pouco tempo depois, as ameaças começaram. Os pneus de seu carro foram rasgados e numa noite, uma pedra foi arremessada contra a janela de seu apartamento. Certa noite, Lara foi convocada ao gabinete de seu superior, o coronel Siqueira, um homem influente com fortes conexões políticas. Lara, você é idealista demais, disse ele com um olhar gélido. Eu só estou cumprindo meu juramento, coronel. Se o dinheiro do povo é roubado, quem vai protegê-los? Pare de falar como uma heroína de novela. O mundo real não é tão limpo quanto você pensa. Aquela conversa foi o início do fim de sua carreira. No dia seguinte, ela foi surpreendida por uma armadilha. Uma acusação de abuso de autoridade foi forjada contra ela. Provas falsas surgiram do nada, e colegas que antes a admiravam agora se afastavam. Lara foi considerada culpada numa sindicância interna, destituída de seu cargo e exonerada sem honras. Sua reputação foi destruída. A imprensa a retratou como uma policial rebelde e insubordinada. Ela desapareceu do mundo policial como se nunca tivesse existido. Após a queda, Lara retornou à pequena Santa Brígida, onde seus pais haviam vivido. Seu pai já havia falecido, e sua mãe estava doente e acamada. A casa da família era simples, com paredes de madeira e telhado de zinco. Para sobreviver, Lara começou a cultivar uma horta e a vender seus produtos pelas ruas. Aprendeu a baixar a cabeça, a ignorar os olhares de pena e a reconstruir sua vida do zero. Todas as manhãs, quando o desespero batia à porta, ela se lembrava das palavras de seu pai antes de morrer. A dignidade de uma pessoa não está no cargo que ocupa, mas na forma como ela se levanta depois de cair. Foi isso que a manteve de pé naquele dia, mesmo sendo insultada, agredida e humilhada publicamente. De volta à feira, o sargento Moraes olhava de Lara para o delegado, uma mistura de medo e confusão estampada em seu rosto pálido. Delegado, o que? O que isso significa? Ela era policial? Não era qualquer policial, respondeu o delegado Alves com firmeza. Era uma das melhores investigadoras que já tivemos. Ajudou a desbaratar um esquema de corrupção que chegava aos mais altos escalões. Se não fosse por uma sabotagem interna, o nome dela estaria no topo hoje. Um murmúrio coletivo varreu a multidão. Meu Deus, então é verdade. Ela é a tal Lara Vasconcelos que saiu nos jornais há uns anos. Por isso ela fala daquele jeito. Calma, mas com uma força que corta. O rosto de Moraes ficou lívido. Ele tentou disfarçar o pânico, mas a mão que segurava o cacetete tremia visivelmente. O delegado se aproximou de Lara. Seu tom de voz agora era diferente e mais suave, mas ainda assim imponente. Lara.
Eu, sinceramente, não esperava encontrá-la. Ouvi sua história na época, mas nunca imaginei que você estaria aqui. Eu também não esperava encontrar um policial de uniforme novamente, senhor, respondeu Lara, sem emoção. Ela olhou para seu carrinho destruído. Eu só quero viver em paz. Não quero voltar àquele tempo. O delegado Alves a observou com um respeito renovado. Ele sabia que aquela jovem não estava em busca de piedade. Peço desculpas pelo meu subordinado. Ele não sabia quem você era. Não precisa se desculpar, delegado. Ele é apenas um sintoma do sistema contra o qual eu lutei. Não o odeio. Apenas me entristece ver que nada mudou. Aquelas palavras atingiram o sargento Moraes com mais força do que um soco. Ele só conseguiu baixar a cabeça, o rosto em chamas. Naquela tarde, a notícia sobre a vendedora de hortaliças que era, na verdade, uma ex-policial condecorada se espalhou como fogo em palha seca. Da feira para os botecos e dos botecos para a prefeitura. Muitos não acreditavam, mas outros começaram a nutrir um respeito silencioso por Lara. A notícia, no entanto, também chegou aos ouvidos de quem a havia destruído. O coronel Siqueira, agora em um cargo ainda mais alto no comando da polícia, estava em seu gabinete luxuoso quando recebeu o relatório de um informante. Lara Vasconcelos. Então a desgraçada ainda está viva, murmurou ele, acendendo um charuto cubano. Se ela começar a falar sobre o passado, teremos problemas. Ele então deu uma ordem a seu assistente: descubra onde ela está. Mas sem alarde. Usem gente de confiança que saiba trabalhar no silêncio. Naquela noite, a paz em Santa Brígida era apenas aparente. Na modesta casa de madeira, Lara estava sentada no chão ao lado da cama de sua mãe, que dormia um sono frágil. A chama de um lampião a querosene projetava sombras dançantes nas paredes. Ela acariciou a mão de sua mãe e depois abriu uma pequena gaveta, de onde tirou um objeto que mantivera escondido por muito tempo, um distintivo de prata ainda brilhante, com seu nome gravado. Lara Vasconcelos, Polícia Civil. Uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. Ela segurou o distintivo com força e o escondeu novamente sob o travesseiro de sua mãe. Eu não vou deixar que eles vençam de novo, mãe. Mas desta vez, vou lutar do meu jeito. Na manhã seguinte, Lara retornou à feira. A recepção foi diferente. Alguns feirantes a cumprimentaram com um calor que não existia antes. Lara, deixa que eu te ajudo a limpar o carrinho, ofereceu um rapaz. Obrigada, respondeu ela com um pequeno sorriso. No entanto, no canto da praça, dois homens desconhecidos a observavam atentamente. Vestiam roupas civis, mas a maneira como se comunicavam através de pequenos pontos eletrônicos no ouvido denunciou-os. O instinto de investigadora de Lara despertou. Ela fingiu não notar, mas observava o reflexo deles no vidro da vitrine de uma loja. Então eles já mandaram gente, murmurou para si mesma. Foram rápidos. Naquele mesmo dia, o delegado Alves foi discretamente à casa de Lara. Levou alguns mantimentos e alguns papéis. Eu sabia que eles viriam atrás de você, disse ele, direto ao ponto. Eles quem, delegado? As pessoas que te derrubaram. Siqueira agora tem um cargo altíssimo. Ele deve estar apavorado com a possibilidade de você abrir a boca. Lara ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela a luz dourada do fim de tarde. Eu não quero mais envolvimento, delegado. Só quero uma vida normal. Eu sei. Mas se eles vieram atrás de você uma vez, acha mesmo que vão te deixar em paz agora? A pergunta pairou no ar, pesada e sem resposta. À noite, depois que o delegado partiu, Lara se postou diante de um pequeno espelho. Seu rosto parecia cansado, mas seus olhos brilhavam com a mesma intensidade de antes. Os olhos de uma guerreira. Ela encarou seu reflexo e disse em voz baixa: se essa história ainda não acabou, talvez eu realmente tenha que terminá-la. Abriu a gaveta, pegou algo de debaixo de uma pilha de panos, um pendrive preto que ela guardara por 3 longos anos. Dentro dele estavam todas as provas da corrupção que a levaram à desgraça. Lara segurou o pendrive com força, a respiração pesada. Tudo bem. Se vocês acham que eu morri, estão muito enganados.
Em outro lugar, num restaurante sofisticado da capital, o coronel Siqueira jantava com um político influente. Seu telefone vibrou. Ele atendeu com um ar casual. Alvo detectado, coronel. Ela está ativa de novo. Provavelmente ainda tem as provas antigas. Siqueira sorriu friamente. Então não podemos deixar que ela tenha a chance de falar. Desta vez, certifiquem-se de que ela desapareça de verdade. Na pacata cidade de Santa Brígida, uma nova tempestade estava se formando. Lara, que só queria vender suas hortaliças e viver em paz, agora era forçada a confrontar os fantasmas de seu passado. Mas desta vez ela não estava mais sozinha. O delegado Alves e algumas velhas alianças ainda leais à justiça seriam seus aliados. E a pequena feira, o palco de sua humilhação, estava prestes a se tornar o campo de batalha para o renascimento de Lara Vasconcelos. A noite caiu densa sobre Santa Brígida, com um vento forte que açoitava as folhas das bananeiras. O som dos grilos se misturava ao farfalhar inquieto da vegetação. Em sua pequena casa de madeira, Lara estava sentada de pernas cruzadas no chão. À sua frente, um notebook antigo, quase em desuso. Ela inseriu o pendrive preto na porta USB, um gesto lento e deliberado, como se estivesse abrindo um portal para um passado que preferia manter selado. A tela piscou e pastas antigas surgiram, nomes de políticos, números de contas bancárias, assinaturas falsificadas. Todas as provas que ela havia reunido com tanto custo com seu sangue e lágrimas. Suas mãos tremiam levemente enquanto abria cada arquivo. Eles pensaram que eu tinha esquecido. Mas eu estava apenas esperando o momento certo, sussurrou para o silêncio da casa. Na manhã seguinte a feira parecia diferente. As pessoas agora se dirigiam a Lara com um respeito evidente. Mas ela sabia que entre os rostos amigáveis, havia olhos vigilantes monitorando cada um de seus movimentos. Os dois homens desconhecidos do dia anterior estavam mais ousados. Um deles se aproximou, fingindo interesse em comprar pimentas, mas seu olhar perscrutava o carrinho de Lara. Moça, quanto tá o quilo da pimenta? 35 o quilo. Nossa, tá caro. É, mas é fresca. Assim como quem vende. Lara sorriu de lado. Se a sua intenção é só fingir, é melhor economizar seu dinheiro. Essas pimentas não servem para interrogatório. O homem ficou sem reação. Ele entendeu que Lara sabia exatamente quem eles eram. Fez um sinal discreto para seu parceiro e se afastou sem comprar nada. Ao meio-dia, depois de vender o que restava, Lara caminhou até os fundos de uma antiga igreja. Lá, o delegado Alves a esperava junto a um homem de cabelos grisalhos e camisa de linho amassada. Era o Sr. Walter, um ex-jornalista investigativo que havia ajudado Lara a coletar as provas 3 anos antes. Você ainda guardou tudo? Perguntou Walter, a voz baixa e cautelosa. Ainda tenho. Mas parte dos dados está corrompida. Preciso de uma conexão de internet forte para reenviar os arquivos para fora do país. Isso significa que eles sabem que você está viva, interveio Alves. E isso é perigoso. Siqueira não é do tipo que fica parado quando se sente ameaçado. Lara olhou para os dois homens. Eu não vou mais me esconder. Da última vez eu me calei e eles venceram. Agora, é a minha vez de falar. Mas Lara, começou Walter, não se trata só de você. Trata-se do dinheiro do povo que eles roubaram. Das pessoas que ainda acreditam na lei, mas são traídas por quem deveria protegê-las. Um silêncio profundo se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som distante do sino da igreja. A noite chegou com uma chuva torrencial. Ao longe, 2 motocicletas passaram lentamente em frente à casa de Lara, com os faróis apagados. O único som era o da corrente molhada. De dentro, Lara, que se preparava para trancar a porta, observou-os por uma fresta na janela. Um dos homens desceu e se esgueirou para os fundos da casa. Lara respirou fundo e pegou um pedaço de madeira que guardava perto da porta. Não para atacar, mas para se defender. No entanto, antes que o homem pudesse se aproximar, o facho de luz de outro veículo surgiu na direção oposta. Era o delegado Alves, descendo de seu carro com uma capa de chuva. Quem são vocês? Gritou ele.
Os dois homens fugiram sem responder. Eles já começaram a agir, disse Alves, ao se aproximar de Lara. Não é seguro você ficar sozinha. Lara apenas observou a chuva cair. Eu não tenho medo, delegado. Eu já perdi tudo. A única coisa que me resta é a verdade. 2 dias depois, Lara e Alves viajaram secretamente para Juiz de Fora. Dirigiram-se a uma antiga lan house na periferia da cidade, um lugar onde poderiam acessar uma internet rápida sem chamar muita atenção. Sr. Walter já os esperava lá com alguns arquivos complementares. Lara sentou-se diante de um computador e começou a fazer o upload de todos os dados. Se conseguirmos enviar isso para uma rede de mídia independente, eles não poderão mais nos silenciar, disse Walter. E se falharmos? Perguntou Alves. Então tudo termina aqui, respondeu Lara em voz baixa. Na tela, a barra de upload avançava lentamente, 15%. 18%. 25%. De repente as luzes se apagaram. A escuridão foi total. Eles sabem que estamos aqui, exclamou Alves. Lara fechou o notebook rapidamente, guardando o pendrive no bolso de sua jaqueta. Do lado de fora, ouviram-se passos pesados e o som de um carro cantando pneus. Fachos de lanternas atravessaram as janelas. Os 3 fugiram pela porta dos fundos, correndo por um beco estreito e lamacento. Lara prendeu a respiração, seu pé escorregou na lama, mas Alves a puxou com força. Ao longe, a voz de um homem gritou: peguem eles. Não deixem escapar. Correram em direção a uma pequena viela que terminava numa pinguela de bambu sobre um córrego de águas turbulentas. Por aqui, indicou Walter. Mas, enquanto atravessavam, a luz de um farol de carro os iluminou da direção oposta. Lara soube que estavam encurralados. Ela olhou para Alves e Walter. Vocês vão na frente. Eu seguro eles aqui. Lara, não seja tola. Eu não sou tola, delegado. Eu sou uma ex-policial. Ela puxou um pedaço de madeira de debaixo da ponte e se postou firmemente, encarando as sombras dos perseguidores que se aproximavam. A chuva caía impiedosamente e sob a luz de um relâmpago, o rosto de Lara parecia o de antes, frio, corajoso e de alguma forma, em paz. Os 2 primeiros homens se aproximaram, armados com porretes de metal. Atacaram sem hesitar. Lara desviou do primeiro golpe, girou o corpo e atingiu o pulso do agressor, fazendo-o largar a arma. Seus movimentos eram rápidos, precisos, um reflexo de seu treinamento que nunca a abandonara. Vocês são capangas ou marionetes, disse ela friamente. Mas eles eram muitos. Quando um caía, outros 2 avançavam. Lara recuou um passo. Um filete de sangue escorria de seu lábio, mas o fogo em seu olhar não se apagava. No último segundo, o som de uma buzina soou alto. O delegado Alves havia voltado com uma viatura descaracterizada. Entra, Lara! Gritou ele. Lara correu através da cortina de chuva, saltou para dentro do carro e eles partiram em alta velocidade, deixando para trás a ponte que tremia sob a força da água. Horas depois, eles se esconderam na casa de Sr. Walter, nos arredores da cidade. Lara estava sentada numa cadeira de madeira, o rosto com pequenos ferimentos, mas a expressão serena. Agora eles têm certeza de que estou viva, disse ela. Sim, e não vão parar, respondeu Alves. Mas você ainda tem uma vantagem. Eles não sabem como você vai contra-atacar. Lara olhou para o pendrive em sua mão. Eu não vou atacar com armas, delegado. Vou atacar com a verdade. Enquanto a noite avançava, Lara abriu uma antiga mensagem de áudio em seu notebook. A voz gravada do coronel Siqueira soou, abafada pelo tempo. Se você abrir a boca, eu garanto que sua carreira acaba, Lara. Este mundo pertence a quem tem poder, não aos honestos. Ela ouviu a frase várias vezes. Cada palavra era como um prego em seu peito, mas também acendia um novo fogo dentro dela. Você tem razão, coronel. O mundo pode pertencer aos poderosos. Mas eu vou provar que os honestos ainda podem ficar de pé. Lá fora, o céu começava a clarear. A chuva cessara.
O chamado para a oração da manhã ecoou de uma pequena mesquita. Lara abriu a janela. O ar fresco da manhã invadiu o quarto, trazendo o cheiro de terra molhada. Ela sabia que a guerra estava apenas começando. De longe, na tela do notebook, a conexão com a internet foi restabelecida. O arquivo que falhara em ser enviado agora exibia uma notificação: upload completo. Lara encarou a tela por um longo tempo. Um pequeno sorriso brotou em seu rosto. Um passo estava concluído. Agora, era só esperar o mundo saber. Mas ela ainda não sabia que Siqueira já preparava seu último lance, mais perigoso do que todos os anteriores. A alvorada tingia o céu de Banimas com tons de laranja e rosa. Uma névoa fina pairava sobre os arrozais e as árvores. Na pequena casa na periferia da cidade, Lara Vasconcelos estava de pé diante da janela, observando o dia nascer. Seu rosto exibia cansaço, mas seus olhos continham uma luz serena. Ela sabia que aquele não era um dia comum. Era o dia em que a verdade viria ao mundo. Às 7 da manhã, a notícia transmitida pelo rádio de um boteco na feira fez com que todos parassem o que estavam fazendo. Manchete da manhã: documentos vazados revelam um esquema de corrupção em verbas de auxílio social em Minas Gerais. Nos documentos são citados vários nomes de políticos e oficiais de alto escalão. O nome do coronel Siqueira apareceu de forma clara, acompanhado por gravações de áudio e provas de transferências bancárias irrefutáveis. As pessoas se entreolharam, chocadas. Esse não é um nome importante no comando da polícia? Como isso vazou? Dizem que a fonte é alguém que foi acusado de insubordinação no passado. O nome dela é Lara Vasconcelos. A feira entrou em polvorosa. Eles finalmente entenderam. A jovem vendedora de hortaliças, aquela que fora humilhada e tivera seu carrinho chutado, era a fonte daquela verdade explosiva. No quartel-general da polícia, um prédio imponente com a bandeira do Brasil tremulando, a atmosfera era de caos. O coronel Siqueira andava de um lado para o outro em seu gabinete, o rosto tenso. O telefone não parava de tocar, e do lado de fora, uma multidão de jornalistas já se aglomerava. Quem vazou isso? Encontrem-na. Apaguem todos os rastros agora, gritava ele. Mas um de seus subordinados entrou apressado. Desculpe, coronel. Os dados já se espalharam para redes internacionais. A mídia estrangeira também já noticiou. Não há como apagar. Siqueira ficou em silêncio, os punhos cerrados. Lara, disse ele em voz baixa, cheia de fúria. Você acha que acabou? No final da tarde, Lara estava sentada com o delegado Alves e Sr. Walter na varanda da casa. Tinham acabado de receber a notícia de que uma equipe da Corregedoria da Polícia Federal estava a caminho para investigar o caso. Isso significa que vencemos, Lara, disse Alves suavemente. Ainda não, delegado. Siqueira não está acabado. Pessoas como ele não desistem antes de destruir seus oponentes. Como se para confirmar suas palavras, o som de motocicletas e passos apressados se aproximou. 6 homens vestidos de preto surgiram no portão. Não disseram nada, apenas encararam o grupo com frieza. Entrem, ordenou um deles. Alves se pôs na frente de Lara. Vá cuidar de sua mãe. Eu o seguro, disse ele, rapidamente. Mas Lara segurou seu braço. Não, delegado. Desta vez, sou eu quem vai enfrentá-los. Lara saiu de casa, parando no pátio enlameado pela chuva. A mando de quem vocês vieram? Você sabe a resposta, disse um dos homens. Lara deu um pequeno sorriso. Diga ao seu chefe que a verdade não pode ser chutada como um carrinho de hortaliças. Uma vez que ela brota, cresce em todos os lugares. Um dos homens atacou primeiro, mas Lara desviou com agilidade. Seus movimentos eram fluidos, mesmo desarmada. Ela girou o corpo e atingiu o agressor no estômago, fazendo-o cair. Outros 2 atacaram simultaneamente. Lara recuou em direção a um pilar da varanda e o usou como apoio para desferir um golpe que deixou um deles no chão. De repente, o som de sirenes perfurou o ar. Uma viatura parou em frente à casa.
O delegado Alves saiu acompanhado por 2 policiais jovens da equipe da corregedoria. Parados. Larguem as armas, gritou ele. Os 6 homens se entreolharam e fugiram em direção a um matagal nos fundos. A polícia os perseguiu, mas o mais importante era que Lara estava salva. 2 dias depois, o noticiário nacional exibia o rosto do coronel Siqueira sendo conduzido para fora do quartel-general algemado. Os repórteres se acotovelavam para conseguir uma imagem. Coronel, é verdade que o senhor está envolvido no desvio de verbas? Fui vítima de uma armadilha. É calúnia, mas as provas eram conclusivas. Todos os dados, gravações e testemunhas corroboravam a denúncia. Na TV, a voz do âncora era firme. A principal fonte que revelou este caso foi a ex-investigadora da Polícia Civil, Lara Vasconcelos, que havia sido exonerada há 3 anos sem fundamentos sólidos. Lara, que assistia a tudo de sua casa, deu um sorriso discreto. Não comemorou, não chorou. Apenas respirou fundo e olhou para o céu. Não é uma vitória, disse ela em voz baixa. É apenas a justiça, que finalmente chegou na hora certa. Algumas semanas depois, a vida na pequena feira voltou ao normal. A diferença era que Lara não era mais apenas uma vendedora de hortaliças. As pessoas a cumprimentavam com um respeito profundo. Lara, suas verduras estão ainda mais frescas hoje. Ah, estão como sempre, dona Cida. A diferença é que agora ninguém mais se atreve a chutar meu carrinho, respondeu ela, sorrindo. As crianças passavam cochichando. Olha, é aquela que enfrentou o policial mau. Lara apenas ria. Ela sabia que a vida seguiria em frente e para ela, voltar à feira era um símbolo de liberdade, não de regressão. Numa tarde, o delegado Alves a visitou novamente, desta vez sem o uniforme. Trazia uma carta do comando-geral. Eles querem que você volte. Sua honra foi restaurada. Seu cargo também será devolvido. Lara leu a carta demoradamente. Depois dobrou-a e a devolveu. Obrigada, delegado. Mas não quero voltar a usar o uniforme. Já encontrei meu caminho. Como vendedora de hortaliças? Perguntou Alves sorrindo. Como um lembrete, respondeu Lara. De que a lei não pertence aos poderosos, mas sim àqueles que têm a coragem de falar. Alves a encarou por um longo tempo e assentiu. Nesse caso, que sua integridade seja sempre preservada, dona Lara da Horta. Os 2 riram, como velhos amigos que finalmente podiam respirar aliviados após anos sendo perseguidos por sombras. O céu da tarde avermelhava-se sobre a feira. Crianças brincavam, pássaros voavam e o aroma de verduras frescas preenchia o ar. Lara empurrava seu carrinho lentamente, parando em frente ao boteco que um dia fora o palco de sua humilhação. Ela sorriu para Dona Cida, que se tornará sua cliente mais fiel. Está tudo bem agora, não é, Lara? Sim, Dona Cida. Finalmente está tudo bem. Ela olhou para o céu. O sol se punha lentamente atrás dos morros de Minas. Em seu coração, havia uma paz que há muito tempo estava perdida. Não porque o mundo havia se tornado justo,